assim, o que é narrar para vocês? Eu vou escrever aqui ao vivo para a aula ficar um pouquinho interativa. Depois eu vou baixar esse material para vocês, eu já até baixei. Mas eu quero baixar também com essas escritas. O que é narrar, gente? Ninguém? Contar alguma coisa? Ó, minha aluna que já está falando aí, contar. É contar. Narrar é uma história. Deixa eu só aumentar a letra, senão vocês não vão enxergar. Peraí. Galera, Contar uma história. Contar uma história. O que mais, gente? Narrar um personagem? Vamos colocar descrever um personagem? Vamos. Descrever um personagem. Depois eu vou passar isso aqui para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Beleza? Vocês vão ter acesso. Ó. Opa. O que mais, gente? 4 conceitos rápidos. O que mais que a gente faz em narração? Apresentar uma história? Apresentar uma história. Mas a gente já colocou... Ah, pode falar. Tô ouvindo. O que mais, gente? O que mais, galera? Ó, eu tô vendo aqui, tô acompanhando para ver se tá bonitinho para vocês. Tá bem legal. Nada? Narrar é uma tirinha que você escreve em um texto falando sobre a vida da tirinha. Contar sobre a vida. Eu vou escrever aqui, gente. Sim, pode ser. Vamos trocar essa palavrinha por enredo, tá? O que é o enredo? Não? Não. O enredo é algo que você vai escolher, né? Uma situação aí que você vai escolher para contar. Agora eu vou dar alguns exemplos. Caso. Hã? Um conflito. Isso. Eu vou dar. O que é esse conflito? O conflito é algo que vai se desenrolar, tá? Desenvolvimento da história? Isso. O conflito é uma situação inicial. Um exemplo. Vamos lá para os contos de fada. E todo conto de fada tem um conflito. Igual, quando a Branca de Neve, suponhamos, ela come a maçã envenenada. O que acontece? É o conflito. E esse conflito, ele precisa ser resolvido de alguma forma, tá? Então, narrar é tudo isso que vocês falaram. E também, é desenvolver os fatos com uma sequência organizada. E já eu vou passar aqui um esquema que vocês não vão esquecer mais, que fazem parte da questão aí da narração, tá? Então, assim, ó. Vamos lá. Narrar é tudo isso aqui. Beleza? Então, assim, a narrativa, então, ela vai fazer parte, basicamente, do 6º e 7º ano. Alguns vestibulares vão cobrar textos narrativos, tá? Só que o fato de narrar aqui no 6º e 7º, eles são importantes, porque eles vão mexer também com a nossa imaginação. Geralmente, quando a gente cria uma narração... Agora, deixa eu ver. Próximo aqui. Eu vou, então, organizar isso aí. E agora, gente, eu vou apresentar novamente, tá? Então, narrar é isso, é contar uma história, é pensar em um conflito, é descrever personagens, é descrever espaços, é pensar em algum narrador, que nós vamos ver os tipos de narrador agorinha, tá? Então, assim, de forma bem rapidinha, narrar é tudo isso. Agora, a gente vai aí ver, de fato, alguns fatores importantes para qualquer texto narrativo. Por quê? Porque eu preciso, de fato, entender isso aqui
para que eu consiga, né, me organizar. Então, vamos lá. Ó, eu vou apresentar agora de novo, tá? Porque eu preparei aqui algo bem legal para vocês. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Ó. E aí, a gente tem algo interessante aqui nessa questão da narração. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha lá, gente! É o pente. O que o pente tem a ver aí com a narração? Alguém sabe? O pente... O que um pente tem a ver com a narração? Peraí, que tá aparecendo alguma coisa aqui no Meet. O pente é o conflito. Janela do apresentador, beleza. Gente, o que é o pente, galera? Eu tenho certeza que depois dessa aula você não vai esquecer mais, tá? O que é esse pente? Não. O pente, na verdade, gente, eu vou falar, o pessoal tá ficando doido, uma hora dessa falando Personagem, penteado cabeloso, gente. O meu tava arrumando agorinha ali, ó. O Paulo já tá sabendo, porque ele foi nosso aluno aí o ano passado. Então, olha lá, o pente, você vai lembrar, você não vai esquecer mais na hora do seu simulado, você vai lembrar dessa aulinha. O pente, galera, é isso aqui, ó. Eu fiz esse mapa mental bem colorido para vocês não esquecer, tá? Eu vou anotar aqui nas notas e depois você vai ter acesso. Olha lá. O pente é tudo isso, gente. O pente é só para você lembrar que quando eu penso em narração, eu tenho alguns elementos importantes em qualquer texto narrativo, seja crônica, seja HQ, seja fábula, seja um apólogo, em qualquer texto narrativo, conto de aventura, conto policial, tá? Então, aqui eu tenho os personagens. É o primeiro ponto que eu gostaria que você lembrasse do pente. O que são os personagens, gente? Me conta. Os personagens são quem participa da história. Isso, são, ó, os seres que participam da história. Estou escrevendo ao lado, você vai ter acesso depois dessa escrita, porque fica chato, né? Eu já mandar o slide todo escrito, para a gente ver aí como é que vocês estão, de fato, para revisar sobre o simulado, tá? Galera, estou ajudando até agora, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Então, olha que legal. Depois, gente, eu tenho um E ali, tá? Esse E, eu vou partir para cá, ó. Eu quero que a gente foque aqui, ó. Esse Ezinho aqui, ó. Ó. No enredo. O que é o enredo, gente? É o O conflito? Isso. É o conflito, que é uma situação inicial que fica lá na introdução e a gente vai ter que resolver, né? E o enredo também, situação inicial, desenvolvimento inicial, desenvolvimento e o desfecho da narrativa. Então, o enredo, você vai pensar em todos os pontos relacionados à questão da sua narração. Poxa, peraí. Eu vou fazer aqui um texto narrativo, né, de aventura. Então, o que eu vou colocar como conflito? O que vai ser a situação em que o personagem vai ter que resolver acerca dessa questão? Então, assim, é isso que eu quero que vocês pensem, tá? Acerca aí do enredo. O enredo, então, ele vai passar por toda a parte estrutural. Gente, geralmente, em um texto comum de narrativa para o colégio, eu acho interessante você fazer esse enredo em 4 parágrafos, tá? 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, vou anotar aqui para vocês, ó. 1 de introdução, que na introdução vai contar esse conflito inicial, tá? Que é essa situação que a gente vai ter que desenvolver. Quando eu for falar de narrativa de aventura, já vou até contextualizar para na sua cabeça aí ficar mais tranquilo.
Um exemplo. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas tem um filme chamado Esqueceram de Mim. Tem um, dois, do Macaulay Culkin. Ele faz parte da minha infância e eu assisti. O conflito desse filme é que a família viaja e esquece o rapaz em casa. Então, assim, ele fica, né, em casa esquecido. Então, o primeiro conflito que eu vou ter que resolver, a situação inicial que vai desenrolar a minha narrativa, é o esquecimento desse personagem. Então, assim, estou comentando isso com vocês a fim de que vocês entendam o que é. Depois, gente, aí lá no desenvolvimento, eu vou desenrolar essa história com esse menino. Eu vou comentar o que ele passa sozinho, quais são as aventuras que ele tem que enfrentar e tudo isso, tá? E no final, eu tenho um desfecho, que pode ser o encontro com a família, né? Como que ele se sentiu ao ficar sozinho, né? Então, tudo isso aí, as aventuras que ele teve que desbravar sozinho. No desfecho, você resolve o conflito inicial, tá? Dentro do desenvolvimento, eu tenho algo importante também dentro das narrativas, que é o clímax. Alguém aqui já andou de montanha-russa, gente? Eu nunca andei. Antes de ser mãe, eu era mais corajosa, agora eu ando com medo, gente. O clímax é aquele ponto que dá aquele frio na barriga do personagem. É o ponto principal do conflito. Então, assim, é uma situação, galera, que você, de fato, ó, tem gente entrando ainda na aula. É o ponto principal do conflito. Gente, mas tem um aluno aí que eu não sei quem é, que eu acho que ele tá merecendo um prêmio. Ele tá sabendo tudo, ele tá respondendo tudo. Tá de parabéns esse menino. Quem é? O Felipe que tá respondendo tudo? É esse aqui que tá com o nome da Vanessa? Como que é seu nome? Enzo. Enzo, parabéns, você tá top demais, Enzo. Você vai fechar esse simulado, depois você vai me contar, hein, Enzo? Tá. Você gosta de redação, Enzo? Aham. Parabéns, viu, Enzo? Você tá muito top de linha. Então, gente, o que acontece? Galera, então fique atento a essas questões, tá? São questões aí importantes para você ficar tranquilo na hora do simulado. Tá dando para entender direitinho, gente? Tá legal? Sim. Senhor. Sim. Obrigada, viu? Vai dar feedback para mim, para eu não ficar falando sozinha aqui, tá? Então, assim, galera, depois a gente vai passar para esse N aqui, ó. Vamos lá no narrador. Gente, agora eu quero ver, hein, essa pergunta. Aqui na narração, a gente tem dois tipos de narradores específicos. Na verdade, quando eu falo de narrador, aí, e um tipo deles, ele se subdivide, mas eu gostaria que vocês lembrassem comigo quais são os tipos de narradores que eu tenho aqui. Quem se lembra? Narrador e narração. Observador. Observador. Personagem, narrador. Tem tudo, gente. Narrador personagem. Por que ele é chamado de narrador personagem? O que Porque conta e vive a história. ele conta e vive a história. Parabéns. E ele é em qual pessoa? Primeira pessoa. Primeira Ele pessoa. pode ser chamado de narrador personagem ou narrador participante, tá? Participante, primeira pessoa, porque ele conta e vivencia, né? Então, assim, nossa, tô feliz demais que vocês estão sabendo muita coisa, parabéns. E também eu tenho qual tipo de narrador, gente? Narrador observador. 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 Observar. Terceira Dor. pessoa. Terceira Dentro dos narradores de terceira Terceira pessoa, pessoa. eu também tenho um tipo de narrador, eu não sei se você já estudou, mas eu vou falar dele rapidinho, que é chamado de narrador onisciente. Qual é a diferença dos dois? O narrador observador, ele é em terceira pessoa. Ele não conta, mas ele observa, ou ele não participa da história, ele só conta a história, ele observa, e ele, assim, sabe tudo sobre as personagens. Só que não sabe os detalhes. Aí eu tenho também, gente, o narrador onisciente. Onisciente. O narrador onisciente, gente, é o narrador que tudo
sabe da história. Ele sabe até os pensamentos mais íntimos do personagem. Então, assim, gente, vocês não estão me enxergando, não? Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Ah, não, beleza. É porque eu aqui, do jeito que eu estou apresentando aqui, que eu não estou vendo vocês. Então, assim, galera, é interessante, tá? Que vocês se lembrem disso. Então, o narrador em terceira pessoa, lembra, ele vai observar os fatos de longe, tá? Quando ele é observador. Só que o narrador onisciente, quando você quer, assim, um narrador que ele é mais detalhista, aí você vai partir para o onisciente. O onisciente, ele sabe todos os detalhes do personagem, tá? Até os mais íntimos pensamentos desse personagem. Beleza, gente? Sim. Sim, Então, senhora. galera, é isso. Tem gente que até agora não está conseguindo entrar na aula aqui, galera. Eu acho que é porque eles não sabem. Beleza. Gente, então vamos lá. Ó, nós estamos com lotação legal. Gente, tá dando para entender muita coisa? Tá Sim. Sim, senhora. Tá explicando muito bem. Galera, beleza. Então vamos lá então para o nosso próximo ponto aqui, o tempo, tá? O tempo. Esse eu quero ver, vocês vão saber, hein, gente? E o tempo, como é que ele pode ser? Tá vendo? Eu É tô onde, colocando na ordem. Ó, é onde se passa a história. Passado, presente, Mas é futuro. tá, vocês estão me contando sobre tempo verbal lá da gramática. Mas aqui na narração, gente, eu tenho dois tipos de tempo. Ele pode ser chamado de tempo Essa ninguém acertou, hein? Cronológico. O que é o tempo cronológico? Você vai lembrar que é o tempo cronos. É o tempo do relógio. Como assim, professora? Na narração eu vou colocar as horas? Não. Nesse tempo, você vai marcar mesmo, tipo assim, os dias da semana, tá? Hoje, dia 22 de fevereiro, pela manhã, assisti uma aula bem legal de redação. Então, dias da semana, meses, tá? Estações do ano. Então, isso aqui, gente, é o tempo, estações, vou colocar no plural, estações do ano. Esse aqui, galera, é o tempo de fato, tá? Cronológico, beleza? E aí eu tenho o tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? O que é o tempo psicológico, gente? O tempo psicológico, ele ocorre sem a marcação desses elementos, tá? Em um certo dia, em um lindo dia. Então, assim, ó, perceba que eu não estou fazendo uma marcação específica. Não há uma marcação temporal específica. Geralmente, quem usa muito isso aqui, esse tempo cronológico, o psicológico, No começo. acontece também mediante as ações das personagens, tá? É algo interessante também para você lembrar. Geralmente a gente usa esse tempo assim lá nos contos de fada, tá? Então é legal, é interessante que você se lembre disso aí. Galera, vamos lá agora para... Deixa eu ver o que é que está faltando. Tempo a gente já falou. O último é o espaço. O que é o espaço? Vocês sabem? Um Onde acontece a história. um lugar onde a história é vivida. Gente, vocês estão sabendo tudo. Lugar onde a história se passa. A narrativa, tá? Parabéns. Ó, eu vou salvar isso aqui. Então, o nosso primeiro momento foi esse. Alguma dúvida acerca? Você vai lembrar de mim na hora da sua prova? Você vai lembrar do pente. Pente. Fala aí comigo, gente. Pente. Pente. Você não vai esquecer pente, hein? Por favor, nós temos que salvar isso aqui. Socorro. Calma aí, desce um pouquinho, por favor. Desço. Mas eu vou gravar isso aqui, tá? Vocês vão ter acesso, eu vou mandar para vocês, tá bom? Aqui, ó.
Tá tudo aqui, tá, gente? Tá aqui no meu slide, tá? Eu vou deixar gravado. Obrigada, professor. Notas por nada. Galera, agora a gente vai falar um pouco de conto, tá? A gente vai falar um pouco de conto aí. Vamos lá. Depois, para finalizar, HQ. O sexto ano é HQ, não é, gente? É HQ? Parece que o pessoal não sabe o que vai ser. HQ sim. Porque o pessoal fala, a professora não falou. Gente, HQ sim. deixa eu contar um segredo para vocês saberem. Tem como vocês montarem HQs aqui pelo Canva. Eu vou mostrar umas que eu montei ano passado com o pessoal. Ô, professora, eu tenho uma... Oi, A, pode falar isso. a senhora falou aqui no enredo dos 4 parágrafos, mas só tem 3. Não. Deixa eu escrever aqui, ó. É porque no desenvolvimento, Enzo, ótima observação. Você vai colocar 2 parágrafos, tá, Enzo? Tá bom, obrigada. 2 parágrafos no desenvolvimento. Então, vamos lá. Ó, um de introdução. Pode perguntar, Felipe. Outra coisa, eu faço geralmente com 3 parágrafos. Eu faço um para apresentação, 2 que eu conto, quer dizer, o segundo eu conto a história e o terceiro eu finalizo. Aí, tipo assim, eu tenho que fazer com 4 parágrafos ou vou deixar com 3 também? Como que eu faço? Felipe, tenta aumentar um pouquinho. Com certeza vocês vão ter que redigir um texto entre 20 a 30 linhas, certo? Por aí. Certo. 30 linhas é o máximo. Gente, isso, é o máximo. Galera, tenta fazer agora com 4 parágrafos. Tá bom? Porque eu acho que vai facilitar. Com 3, sabe o que vai acontecer, Felipe? Excelente a sua pergunta. Gente, eu gosto de aluno que pergunta. Sabe o que vai acontecer? Enzo também que ficou com essa dúvida, Felipe e os demais. Com 3 parágrafos, pensa comigo. O seu parágrafo de desenvolvimento ele vai ficar muito grande, tá? Então, peraí, agora eu abro a lousa aqui, gente, e passo um esquema aí para vocês, basicamente com a quantidade de linhas, tá? Ok. Porque, assim, até para você não se perder, é interessante que você tenha essa noção. Não que seja uma receita de bolo. Eu não gosto de ver a redação dessa forma. Mas é legal que você, de fato, tenha essa percepção, uma vez que facilita aí, tá? No seu ponto de vista acerca da questão dos parágrafos aí, e você saiba lá pontuar direitinho. Eu pedi para alguns preencherem, e eu vi que o problema de muitos, né, que preencheram aquela ficha, era a pontuação, era a organização das ideias. Então, peraí que a gente vai se organizar nesse ponto também. Professora Thalita, Oi. então, no caso, seria apresentação, segundo parágrafo, conflito, terceiro parágrafo, desenvolvimento do conflito, quarto parágrafo, desfecho. Isso, aí você vai resolver esse conflito. Vou pegar aí um conto de fada só para vocês entenderem de forma mais interessante. Um exemplo, lá no conto de fadas, o que acontece no conto de fadas? Gente, geralmente eu começo apresentando quem? Os personagens. Então, lembra, toda introdução é uma apresentação. O que eu fiz no começo da aula? Eu me apresentei. Eu não deixei que vocês se apresentassem até para a gente ganhar um pouco de tempo, certo? Mas, assim, no começo da aula, o que eu fiz? Eu fiz uma apresentação minha. Então, toda introdução, você vai lembrar de apresentar o pente, de forma resumida. Em um belo dia, ou em um lindo castelo, ou em uma floresta, tá? Morava uma bela princesa. Então, assim, perceba, ó, eu já estou apresentando os personagens. Então, o que acontece, gente? Dentro da minha apresentação, então, lá da minha introdução, eu preciso trazer essa apresentação desses personagens. Eu preciso trazer uma breve apresentação do espaço em que passará a minha narrativa, tá? Então, é legal que você pense e analise sobre isso. Está ficando claro? Na introdução, no final, então, a gente faz esse esquema para esclarecer isso para vocês, tá?
Até para que vocês tenham isso em mente e consigam se organizar na hora da prova, porque eu percebo que quando o aluno ele não monta um projeto de texto, e geralmente eu faço isso nas minhas aulas com os meninos, tem muita gente ainda entrando aqui, vai pegar o finalzinho. Qualquer coisa eu estendo um pouco mais, o pessoal do nono aguenta a mão. E aí, o que acontece, galera? Eu percebo que o aluno, ele às vezes fica um pouco perdido quando ele não consegue, de fato, organizar o projeto de texto. Então, lembra, lá na introdução eu vou fazer essas apresentações e já vou colocar um conflito inicial, tá? Já vou trazer um conflito inicial. Pode ser o quê? Ah, essa princesa, ela foi envenenada, ou ela foi, né, ela tinha uma madrasta que tinha inveja dela, ou essa princesa, igual no João e Maria. Vamos pegar o João e Maria, que é uma narrativa que eu gosto também. A mãe do João e Maria pedem para eles irem, fica com raiva deles, pedem para eles irem catar amora na floresta. Olha o conflito inicial. Ó, lá dentro dessa floresta, eles vão encontrar o quê? Alguns perigos. Então, os perigos eu já vou trazer e vou desenrolar no desenvolvimento. Lá dentro do João e Maria, quando eles vão para a floresta, eles encontram a bruxa, né? Então, tem a casa da bruxa que eles encontram. O João é preso dentro de uma gaiola. Então, todos esses conflitos, esses desenvolvimentos, desses desenrolar do conflito, eu vou tratar onde? Eu vou tratar lá no meu desenvolvimento, atribuindo mais detalhes, tá? Então, assim, é legal que vocês façam um projeto de texto pensando no pente. Poxa, peraí, aí você vai escrever. Pegou a redação, leu. Qual que é meu enredo? O que eu vou colocar de forma resumida? Qual vai ser o conflito inicial? Quais são os personagens que eu vou escolher? Qual que é o lugar que eu quero apresentar dentro dessa narrativa? Tá? Então, é legal, é interessante que vocês pensem nessas questões. Beleza? Vamos lá passar para a narrativa de aventura. Aí, no final, eu mostro um roteirinho aí para vocês se organizarem. E no desfecho, o que você vai fazer? Você vai resolver isso aí. Poxa, a bruxa má, ela morre. Ou o João e Maria jogam a bruxa má dentro da fornalha ardente, né? E ela morre. Então, é interessante que vocês pensem em todas essas questões antes de começar o texto. Gente, quando a gente vai fazer um texto, independente do gênero que seja, independente que seja uma história em quadrinhos, o que for, é interessante que você parta do projeto de texto, depois você vai para o rascunho, depois que você vai para o seu texto final, tá? Então, assim, é legal que você tenha isso em mente, porque o que eu percebo? Geralmente o aluno, o que ele faz? Ele já quer partir para o rascunho e é onde ele se perde. Então, lembra do pente, dica aí valiosa para você aqui que está assistindo essa aula. Lembra do pente, lá na hora de produzir o seu texto, depois você pode até montar alguns pentes aqui pelo Canva, tá? Você pode pegar alguns modelos aí, deixa eu interromper aqui agora, porque eu vou compartilhar outra tela. E aí, dentro do pente, você vai conseguir se organizar, escrever só uma linha de cada. Ah, os personagens, eu quero um pirata, suponhamos. Eu quero uma bruxa. Então, assim você vai se organizando e vai conseguindo organizar também o seu texto. Agora, a gente vai falar aí um pouco de narrativa de aventura. Nossa, deixa eu apresentar ela aqui, porque eu coloquei umas animações nela, eu espero que vocês gostem, tá? Galera, conto de aventura, narrativa de aventura, tá? Vou começar a apresentar para vocês. Eu espero que vocês gostem também e tirem todas as dúvidas acerca. E tá tranquilo até agora, gente? Sim. Ó, Senhora. vou passar aqui para vocês agora. Ah, deixa eu mostrar. Nossa, no final eu quero fazer um Reels com vocês aqui. Eu quero ver todo mundo. Lisa, tá beleza, Lisa? Tá conseguindo me ouvir, Lisa? João Lucas deu um joinha. Valentina, que está bem atenta desde o início da aula, foi uma das primeiras a entrar.
É porque eu estou fazendo um esquema aqui para eu conseguir ver todos vocês. Espera só um instantinho. Enzo, que participou bastante, eu acho que o Enzo merece um prêmio, hein, gente? Esses que estão de câmera ligada, eu acho que merecem um prêmio. Uai, Paulo, por que você está com a câmera desligada, Paulo? Nada, Pro. Ó, tem gente mandando até festinha. Parabéns, gente. Marcelo também foi o nosso primeiro aluno a entrar na aula. Vamos lá, galera. Narrativa de aventura. Beleza. Ó, alguns pontos importantes. Ah, não ficou, não, peraí. Tem que ficar aqui minhas animações. Ó, vamos lá. A mágica aqui agora vai começar sobre narrativa de aventura. Gente, o que é narrativa de aventura ou conto de aventura? O que é? Vocês estão um pouco inseguros em fazer? Amei. É Jester? Seu nome é Jester mesmo? Amei seu fundo. Como que é seu nome? Digita para mim ou fala. Ó, narrativa de aventura. Vamos lá. Maria Eduarda. Ó a mágica aí. Opa! Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Aí. Tá bugando? Tá, gente? Não, Não, a gente tá conseguindo. Não. Para mim Não, tá normal. Ó, Não, normal. tá buscando. agora nós vamos partir aí para a questão da mágica, tá? Narrativa de aventura, conto de aventura. Gente, agora a gente vai falar de gênero textual, narrativa de aventura. A gente já viu o tipo de texto, que foi uma narrativa. Agora a gente vai começar a ver. Peraí. O que é essa narrativa de aventura? Ó, é aquela na qual os personagens seguem em direção desconhecida. Eles enfrentam riscos. Eu não sei se alguém já leu o livro Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu já li. Do Júlio Verne. Ele é um tipo de narrativa de aventura, tá? Então, assim, eles superam os desafios, esses personagens. Gente, alguém aqui já passou por alguma aventura com algum colega? Quando eu era criança, um exemplo, minha avó tinha uma chácara. Eu estou contando essa história para vocês, não é para contar da minha vida, não, é para vocês entenderem o que é narrativa de aventura na prática. E aí, a gente muito custoso, nós somos oito primos, né, por parte de mãe. A gente queria desbravar a chácara. Lá tinha uma florestinha lá embaixo, a gente ia para lá. A gente, né, queria fazer piquenique lá, muitas vezes encontrava com cobras lá. Né? Então, assim, uma vez a gente foi atrás, desembestamos e fomos atrás de uma cachoeira. Gente, eu sempre fui muito mole com essas coisas de aventura, sabe? Então, tinha que subir em árvore, minhas pernas ficavam todas pontadas de cipó. Hoje, né, os meninos só querem ficar imersos na tecnologia, quase não tem mais essas atividades. Então, assim, galera, cuidado. Tá? Aqui na narrativa de aventura, pensa, eu vou pensar em um conflito em que o personagem ele vai seguir em direção a uma aventura que, de fato, ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele vai desbravar uma caverna. Ah, não, eu vou colocar um personagem... não confundir isso aqui com um conto maravilhoso, porque a narrativa de aventura ela é mais real, tá? Um grupo de amigos se reúne e quer desbravar uma casa que está abandonada e a gente descobre que essa casa é mal assombrada. Então, é nesse sentido, dentro dessa casa começam-se alguns barulhos inesperados. Então, isso aí, um colega fica preso dentro de um quarto e não consegue sair. Os outros têm que quase que arrombar a porta para liberar aquele colega que é curioso e vai num quartinho lá e a porta se fecha de uma vez. Então, a narrativa de aventura ela vai partir desse ponto, tá? E aí, no final, é lógico que você vai ter que desenvolver. Ó, eu preparei essa menina aqui, vou deixar a tela congelada, justamente porque eu quero contar alguns fatos para vocês acerca dessa narrativa de aventura. Vamos lá. Eu não sei se alguém aqui já foi ao Rio de Janeiro. Eu fui lá em 2021, achei lá fantástico. Suponhamos que você vai viajar com seu pai, com a sua mãe, né, ou com a sua avó, com alguém da sua família.
Eu estou te dando aí um exemplo de como é que você poderia fazer na prática uma narrativa de aventura. Aí, uma certa viagem, né, ao Rio de Janeiro, ó, em uma certa viagem, eu usei tempo psicológico no começo, mas depois eu marquei o meu espaço, que foi no Rio de Janeiro. Pensa, eu resolvi saltar de asa delta. Gente, eu sou um pouco medrosa, eu não sei vocês. Meu irmão estava contando esses tempos atrás que quando ele viajou também, ele tentou saltar de parapente, quase que deu ruim, hein? Então, pensa. Aí, durante o caminho, né, eu pensava da seguinte forma, poxa, será que eu vou estar viva algumas horas? Olha o conflito. Será que eu vou conseguir enfrentar o medo que eu sinto? Aí de voar, poxa, porque eu tenho medo de altura. Qual será a minha sensação? Então, assim, esses questionamentos que você vai fazendo, gente, vai trazendo essa sensação também de pensamento que de como é que isso vai lidar, de como é que isso vai ser. Poxa, e aí o meu primeiro conflito, então, vai ser o quê? Ó, a situação inicial, saltar de asa delta. E o conflito que eu vou ter vai ser essas questões dos medos, esses questionamentos que eu vou fazer acerca aí, de fato, tá? Dessas situações que eu vou vivenciar. Tá ficando claro? Depois eu quero que vocês pensam, ó, que esse enredo da narrativa de aventura é composto dessas ações organizadas em uma ação. Então, pensa, eu coloquei aqui uma mini narrativa para você imaginar comigo. Eu no Rio de Janeiro, saltando de asa delta, então seria uma situação inicial. Pode perguntar. Aí o conflito, no caso, seria, tipo, um avião estava vindo em quase minha direção e eu tive que fazer uma curva urgente, porque senão o avião iria me acertar. Isso daria mais uma aventura. Isso, é por aí. Gente, esse Enzo é nota 1000, hein? Esse Enzo é o Enzo que está falando, não é? Sim. Parabéns, Enzo. Gente, é isso mesmo. Vocês estão conseguindo pegar o feeling. Vocês estão conseguindo pegar o fio da meada. Então, perceba, nessa narrativa de aventura, ó, já pensamos, o Enzo deu um conflito bem pavoroso, hein? Pensa. Eu fui fazer essa aventura, eu não sabia como que eu ia lidar. No começo eu tive esses questionamentos e eu passei por essa situação. Mas no final aí a gente vai resolver esse conflito e vai dar tudo certo, né? Então aqui eu coloquei, ó, alguns personagens a gente já viu, né? Que podem aí desenvolver uma astúcia e esperteza, né, para se livrar de situações perigosas. Né? Geralmente aí você vai ver isso. O foco narrativo vai depender da proposta que o seu professor vai passar, tá? Se ele não falar do foco narrativo, que pode ser em primeira ou em terceira pessoa, você escolhe. Gente, mas presta atenção nisso para você não perder nota. Eu sei que a redação lá vale 10 pontos. Então, assim, ó, ela pode ser na primeira pessoa, a gente já viu, ou na terceira, tá? Se você quiser se envolver nos fatos, lembra de narrar em primeira pessoa. Ah, deixa eu transformar essa narrativa que eu acabei de contar em terceira pessoa para ficar bem claro. Enzo viajou para o Rio de Janeiro. Só que ele não queria uma viagem qualquer, ele queria que essa viagem fosse marcada de alguma forma. Por isso, ele descobriu e ele teve uma ideia brilhante, que foi saltar de asa delta. Então, perceba, ó, eu estou contando a história do Enzo, tá? Então, assim, só para vocês entenderem, se é narrativa em terceira pessoa, como narrador observador. Enzo sentiu um pouco de medo, mas mesmo assim, ele venceu o seu medo e quis vivenciar essa deliciosa aventura. Ó, beleza. Depois eu tenho aqui, ó, gente, alguns passos importantes também para que você consiga. Peraí, deixa eu ir nesse slide aqui, depois eu volto lá.
Coloquei ele em ordem inversa. Ó, apresentação, situação inicial, né? A gente já comentou. Eu dei aí algumas questões. Uma complicação, que é esse conflito, né? E aí? Como é que... E aí? Aí vem a questão do avião. Poxa, Enzo venceu o medo, teve coragem, e na hora de ele saltar de asa deltas, né, logo no início ali da sua aventura, ele se depara com um avião vindo em sua direção. Enzo imagina e pensa, poxa, é agora. Gente, tem alguém com áudio ligado e tem pessoas conversando atrás, está dando um pouquinho de interferência. E aí, o que acontece? Poxa, e agora? Eu imaginei. Será que é o meu fim? Será que o meu dia chegou? Da morte chegou? Pensa ele, desesperado. Porém, ele consegue, né, sair aí dessa situação. E aí, no final, você vai contar aí como é que essa personagem ela consegue se livrar disso, tá? Então, é assim que a narrativa de aventura se dá. Eu estou aqui. E aí, gente, o desfecho ou a resolução é quando essa situação ela é solucionada, tá? Então, assim, e aí você traz isso aí para a sua narrativa. Lembra sempre que a narrativa de aventura também ela trabalha com certo suspense. O momento que esse avião aparece, né, o momento de suspense do clímax. Poxa, o que será que vai acontecer? Ou se não, você vai, né, trazer uma casa mal assombrada. Você vai pensar nisso também. O que os amigos não vão encontrar nessa casa mal assombrada, nessa floresta? Deixa eu só voltar aqui. Ó, esses passos aqui são importantes aí para você produzir uma boa narrativa de aventura. Decida o destino do seu personagem, seja ele lugar ou uma experiência, tá? Gente, estabeleça os desafios que ele encontrará durante o caminho. Então, assim, pensa, quais são os desafios? Ah, ele vai se deparar com um avião. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E, no final, você vai pensar aí. Tem gente me chamando aqui no Instagram, não vou responder agora. Deve ser mãe querendo entrar o filho. Então, gente, pensa, o que será que ele vai resolver diante disso, tá? O que ele vai aprender com aquilo que ele vivenciou? Ah, poxa, eu pulei de asa delta, né? Eu venci os meus medos, eu passei aquela situação inusitada do avião, mas eu entendi que eu sou muito mais corajoso do que eu imagino, tá? E aqui, eu coloquei no finalzinho um excerto aí, bem pequenininho, de uma história de aventura para vocês. Por volta das 3 da madrugada, um zumbi enlouqueceu os cachorros da cidade. Vira-latas e cães de raça uivavam desesperadamente. Gente, na narrativa de aventura, perceba que eu vou trazer bastantes adjetivos, tá? Até para dar também essa descrição a mais desses personagens, beleza? Pareciam ter escutado vibrações que somente eles captam e os homens jamais percebem. A louca sinfonia canina atravessou as fronteiras de São Paulo e se espalhou em ondas pelas montanhas de Minas. Nossa, ficou bom, hein? Viu 3 objetos do tamanho de grandes helicópteros aterrissarem à sua volta. Não teve dúvidas de que se tratava de discos voadores, com design parecido com os imaginados pelos artistas de histórias em quadrinhos. Aqueles OVNIs assemelhavam-se a pratos de sopa com bordas voltadas umas contra as outras. Perceba a descrição para dar um quê a mais no seu parágrafo de desenvolvimento. Ao se aproximarem, varreram uma serração com rotores especiais, abrindo um círculo de 150 metros de raio. 6 estranhos seres, com escandafros brancos e acinzentados, rostos escondidos nos capacetes, cercaram Alex. Carregavam cinturões misteriosos de instrumentos. Suas mãos portavam canos grossos, semelhantes a bazucas. Atiraram ao mesmo tempo e os projéteis acertaram o jovem em cheio. Olha que triste, essa narrativa de aventura, ela tá muito triste. Aí, gente, caso vocês queiram
vocês podem montar aí, tá? Uma narrativa de aventura com piratas, com tesouros, relacionada aí a alguma questão também, né, de ida ao cemitério, o que aconteceu? Um grupo de amigos tinha vontade de ir ao cemitério, e aí o que acontece nessa questão aí do cemitério, tá? Como que essa situação é vivenciada dentro do cemitério? Quais são os pontos, as aventuras que eles têm que, de fato, aí, desbravar dentro desse cemitério? Quais são as situações que eles vão passar, os medos que eles vão enfrentar, tá? Então, assim, são questões importantes para vocês. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre a questão da narrativa ou dos HQs. Espera aí, alguma dúvida acerca dos HQs? Gente, tem gente ainda querendo entrar na aula. Gente, só uma dúvida para esclarecer. Ficou claro? Sim. 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 Dúvidas? Muito claro. Galera, ficou bem claro aí? Eu vou disponibilizar esses materiais para vocês. Dica para você treinar. Então, você pode fazer essas narrativas aí acerca de cemitério. A simulada dia 27, né? 28. 28. Dia 20? É terça-feira, né? Senhor. Ô, professor, Oi. mas a minha professora de redação, ela sugeriu, ela falou que era para escrever o texto em primeira pessoa. Foi mesmo. Ótimo. Ótimo. Então, você vai treinar em primeira pessoa, tá, gente? Então, já treine em primeira pessoa. Não fica treinando em terceira, não. Agora, a gente vai falar um pouquinho de HQ, até para o pessoal do sétimo aí dar uma revisada, tá? E aí, o que acontece? Não se esqueça dessa questão, tá? De fato, vocês conseguirem também, eu vou pedir aqui para o pessoal do nono, já deve ter gente de oitavo nono querendo entrar aqui. Eu coloquei o mesmo link. Galera, oi, Camille, pode perguntar, Camille. Camille levantou a mão, a Eduarda. Hã? O que é fazer um texto em primeira pessoa? Camille, você é do oitavo... Ixi, gente, peraí, que eu acho que hoje é o pessoal do oitavo e nono aqui, querendo entrar. Deixa eu só pedir aqui. Camille, o texto em primeira pessoa é o seguinte, é você, de fato, conseguir... Galera, se tem alguém do oitavo e nono aí, aguenta a mão só um pouquinho para a gente terminar aqui. O texto em primeira pessoa, Camille, é você se envolver com a narrativa, entendeu? Estava reunida com os meus amigos da escola e percebemos que perto do colégio havia uma casa mal assombrada. Sempre o Joãozinho. Joãozinho, então, teve uma ideia. Galera do oitavo e nono, espera só um pouquinho, tá? Joãozinho teve uma ideia. Gente, vamos invadir essa casa mal assombrada? Então, é assim que funciona, tá? É assim que funciona. Eduarda, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu levantei a mão sem querer. Tem nada não, tá? Eduardo, me perdoa. Gente, é o seguinte, galera do oitavo e nono, aguenta aí, mão só um tiquinho, tá? Gente, HQ. Nossa, professora, e agora? O que eu vou fazer com a HQ? A HQ, você vai seguir o mesmo esquema, tá? Do pessoal aí que vai fazer de fato aí a questão do pessoal aí do oitavo e nono, vai esperar só um pouquinho. Gente, o que acontece?
No HQ, eu vou pensar em algumas questões importantes. Eu vou pensar também na criação das personagens e tudo isso. O que vai diferenciar? Eu vou mostrar aqui um HQ que a gente fez o ano passado. O HQ, você vai fazer uma história em balões, nem em quadrinhos, só que você vai seguir essa mesma linha de pensamento. O que você não pode esquecer no HQ? No HQ, gente, nas histórias em quadrinhos, você vai lembrar só das questões, assim, de pensar o seguinte: eu quero que esse personagem, um exemplo, ele grite. Então, você vai fazer um balão de grito. Lembra que as letras são em bastão. Lembra que no HQ, o pessoal do 8º e 9º vai esperar um pouquinho aí. Só um tiquinho. Lembra que no HQ, eu vou, então, construir o meu personagem, tá? E vou colocar algumas movimentações interessantes aqui. Aí, o ano passado, a gente fez aqui dentro do Canva algumas questões legais dentro do HQ, que foi o quê? Gente, deixei meu outro celular lá no meu quarto, que eu queria fazer um Reels aqui com vocês. Espera aí que eu vou pedir pro meu assistente pegar. Não sai. Então, aqui, ó, o ano passado, eu fiz esses HQs aqui com os meninos. Ó. Então, o que acontece? Aqui dentro do Canva, você vai treinar, você vai montar esses personagens e vai colocar falas para que eles se organizem. Peraí, que eu estou abrindo aqui. E, de fato, consigam aí se organizarem e ter essa sequência lógica narrativa. Lá para o HQ, eu quero que você do 6º pense na questão da criação das personagens. Como que esses personagens vão falar? É da mesma forma da narrativa normal. Só que aqui você vai atribuir o que para eles? Você vai atribuir alguns pontos aí importantes em relação à questão das falas, em relação à questão dos balões. É um balão de pensamento, então eu vou colocar aquela nuvenzinha. É um balão de fala, de grito, então eu vou tracejar o meu balão de forma mais de forma a mostrar que esse personagem ele está gritando. Então, assim, o HQ ele não tem muito segredo. Você vai seguir esse programa de projeto de texto e aí você vai desenrolar a sua história dentro desses quadrinhos seguindo essa sequência lógica também, tá? Então, assim, gente, de fato é isso que acontece. Então, assim, entenderam como que isso vai funcionar? Sim. Sim, professor. E aí, Sim. gente, aqui, ó, consegui abrir. Consegui. Olha aqui que legal esse aqui que eu fiz com os meninos no ano passado. Dá para você fazer pelo Canva, www.canva.com.br. Galera do 8º e 9º, a gente já vai começar a nossa aula, tá? Aguenta a mão aí só mais uns minutinhos. Gente, eu podia ter colocado a aula de 1h30. Quem quer perguntar? Eu tô vendo gente com mão levantada. Você que participou dessa aula hoje, depois você vai me mandar um direct, vai falar, professora, eu participei da aula. Perdão, você vai me mandar uma mensagem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sorteio com vocês. Galera, lembrando aí que se vocês tiverem gostado da nossa aula, nós também temos, tá, essas aulas online corriqueiramente. Viram que é uma aula online, mas vocês acharam a aula chata, gente, por ser online? Não, Não sei. Foi achei muito boa. Porque tem aluno que fala, nossa, Eu achei muito boa também. porque dependendo aí, galera, vamos ver, a gente reúne novamente, tá? Eu vou pensar aqui, porque meu tempo agora também tá bem corrido. A gente vai começar as aulas presenciais, as online. Ó. Ai, gente, peraí, eu tô apanhando aqui. Deixa eu só mostrar esses quadrinhos que a gente fez. E aí eu vou passar para o pessoal do 6º também um materialzinho de quadrinhos, mas não tem muito segredo. Ó, 8º e 9º já tô entrando aqui. Galera, aguenta a mão que a gente já vai iniciar. Pera aí. Uma guia. 8º e 9º, a matéria mais pesadinha. Olha aqui que legal. Você pode fazer pelo Canva para você treinar. Deixa eu só pedir para o meu assistente aqui pegar meu celular para a gente tirar uma foto, se vocês permitirem. Olha aqui, gente.
Ó, então vocês podem abrir o Canva e colocar história em quadrinhos. Você monta os seus personagens e aí lá você coloca balão de fala. O que eu não posso me esquecer aqui dentro das revistas em quadrinhos? Eu vou usar os balões, a escrita vai ser em bastão, vai seguir essa sequência lógica da mesma forma. Eu vou trazer essas escolhas de personagens, ou o seu professor também pode te dar uma história em quadrinhos e pode pedir que você faça uma narrativa, tá? Então, assim, é legal que você faça isso, tá bom? Gente, e aí, o que acontece? Eu vou, de fato, desenvolver essas narrativas, olha que tanto que fica legal, e você pode criar, eu criei esses personagens com os meninos aqui na hora da aula, deixa eu abrir aqui, ó, para vocês verem, ó, o que a gente aprontou, olha aqui, ó, olha que legal, ó. Você pode escolher os seus próprios personagens, e aí sua mãe vai pensar, menino, o que você está fazendo no computador? Você fala, mãe, eu estou estudando, olha lá que legal, gente. Aqui você pode escolher ó, a forma desses personagens. Aqui você pode escolher a boca deles, tudo, olha. Olha que bacana. Professora, o personagem tá calvo. O personagem tá carequinha. Porque é você que monta. E aí depois você joga dentro dos quadrinhos ó, e pode estudar por aqui. Mas eu acredito que muitas vezes seu professor pode te passar um quadrinho e pode pedir que você desenvolva uma narrativa dentro desse quadrinho, tá? Eu também creio que pode fazer dessa forma. Oi, pode falar, pessoa aqui que está de mão levantada para a gente já encerrar. Professora, em questão de balão, tem que fazer na redação os balões? Sim, ou o professor pode te dar, Camille, entendeu? Ou o professor Mas se for pode... daquela de linha, tem que fazer também? Se for aquela de linha, normal. A de linha, não. Ele pode te dar uma história estilo essa aqui, ó. Gente, ele pode te dar uma história e pode pedir que você escreva uma narrativa dentro dessa história, tá? Porque, assim, HQ eu acho que pode acontecer dessas duas formas, entendeu? Pode acontecer dessas duas formas. Galera do oitavo e nono. Dizer que você tá passando de quadrinho aí, dessa tela, tem que fazer? Olha, Passou de desafio? se eu fosse vocês, eu treinaria aqui, ó, no Canva. Eu vou disponibilizar para vocês aqui, ó, o site, tá? Vocês Professora, podem digitar, fazer o que vocês quiserem aqui pelo Canva e treinar o quadrinho. Mas eu acho que o professor, ele também pode te dar uma história em quadrinhos e pedir que você desenvolva uma narrativa escrita em cima deles. Como é que vocês treinaram em sala, quadrinhos? ô, professora, Um HQ de da Mônica, de uma casca de banana e umas linhas atrás. Uma folha inteira de linha pra gente escrever a redação. Ah, então foi assim mesmo. Ela vai te dar, então, uma história em quadrinhos, sem fala, e vai pedir que você desenvolva uma narrativa, assim como eu passei aquela estrutura para o sétimo, dá para você desenvolver aqui também. Galera do nono, a gente já vai começar, tá, gente? Mais alguém? Dúvida? Professora, Oi, professora, aonde que você tá falando isso na Canva mesmo? Canva. No Canva. Peraí que eu vou passar para vocês o site aqui, ó. Quem é meu aluno já sabe que a gente usa ele durante as aulas também. canva.com.br. Aqui, ó. Pode perguntar, gente. Pessoal do oitavo, nono, eles esperem um pouquinho. Só vou pedir pro meu assistente aqui pegar meu outro celular para a gente tirar uma foto. Tá? Obrigada, professora. Ó, treina. E aí, faz o seguinte, eu vou mandar uma proposta no grupo para vocês, tanto de sétimo quanto de oitavo. Perdão. Quanto de sexto, tá? De narrativa de aventura, para vocês treinarem para o simulado, dá tempo ainda. Quanto de sexto, tá? De história em quadrinhos. Eu só pedi aqui pro meu assistente pegar meu outro celular para a gente tirar uma foto e aí a gente já começa com o pessoal do oitavo e nono. Beleza? Professor, Não sai por enquanto, gente. Oi, pode ir perguntando. Deixa eu só pedir aqui. Professora, tem que fazer isso também? É obrigatório ou é só treinar? Não, é só treino, gente.
tá? É só para vocês se sentirem seguros na hora da prova, entendeu? Quem sabe aí a gente consiga marcar um outro encontro para tirar dúvidas, pelo menos de meia hora aí, antes do simulado. Pega meu celular, por favor, só para eu registrar aqui os meninos. Professora, Você dá oi, você tá querendo? Vem cá. Tira aqui, peraí. Gente, tem uma pessoa aqui que quer falar com vocês, e se eu não deixar, ele vai achar ruim. Peraí. Aí a gente já vai começar o oitavo nome. Pode perguntar. Não, que eu vou tirar foto. Professora, Oi. aí o sorteio que a senhora está querendo fazer, precisa mandar mensagem no privado da senhora? Isso. Ah, beleza, ok. Fala oi para ele, Heitor. Oi! Tudo bem, gente? Fala. Tudo bem, gente? Vocês estão aprendendo com a minha mamãe? Eu tô com minha mãe. então, muito mais da conta. Estamos. Fala um beijo, gente. Beijo. Boa aula. Boa. Tchau. Tchau. Gente, manda que eu vou sortear aí correções para vocês, tá? Aulas gratuitas. Manda para mim, eu participei da aula. Aí eu vou pegar o número. Ah, vamos fazer só um... Deixa eu só tirar aqui. E aí a gente vai... Peraí, deixa eu interromper meu compartilhamento. Vamos tirar uma foto bem bonita para postar vocês. Vou mandar lá no grupo também, tá? Você quer sair na foto, Heitor? Quer? E vamos começar e sabe o nome, gente. Liga a câmera aí, gente. Vai, Heitor. Ó, vamos tirar a foto aqui deles. Ó, Heitor. Ele é muito fofinho, porque saiu aqui, ele é muito fofinho. Fala obrigado, fala. Obrigado. A mamãe vai montar meu canal no YouTube, fala. Vai, gente. Professora, eu não tô conseguindo ver sua câmera. Não, eu tô aqui, no cantinho. É a forma que você tá formatando. Peraí. Deixa eu só tirar a foto aqui. Gente, muito obrigada. Eu espero que você tenha ajudado. Caso você queira ser nosso aluno, também você é nosso convidado. Siga nosso Instagram também. Tá? Lá tem muitas dicas no nosso canal no YouTube. Só vamos fazer um numerante para isso aqui, e aí a gente vai sair. Vai sair não, pessoal do sexto e sétimo. Gente, vou mandar essa gravação para vocês. Não, eu tô tentando. Ó, eu fiz o bumerangue no Instagram, vou salvar e... Professora, tem gente falando que se pode sair. Pode. Um beijo. Tchau, professora. Tchau, professora. Prazer te conhecer, Tchau, professora. professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Até. Professora. Tchau, professora, obrigado. Galera do oitavo ano, eu vou fazer o seguinte, meus amados. Eu vou encerrar a reunião e vou entrar de novo, sabe por quê? Pessoal do sexto, vocês estão liberados. Sexto e sétimo. Um beijo. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Eu gravei a reunião deles, senão vai ficar muito grande. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou sair e vou entrar de novo só por conta disso, tá, gente? Porque eu gravei. Ó, pessoal do sexto e sétimo, se quiser ficar, pode assistir, não tem nada não, tá? Mas a gente vai falar de artigo de opinião, tá bom? É outra matéria. Galera, eu vou sair, vou voltar só por conta da questão da gravação. Porque a questão vai ficar enorme. Ó, Professor, isso daí é a gravação que vocês estão filmando. Vocês vão mandar lá no grupo? Porque eu consegui só ver a metade, que eu não consegui entrar no início. sim, vou mandar, tá? Por isso que eu vou sair e vou voltar. Oi. Quando, exemplo, era uma vez João estava andando e disse: oi, galera, tudo bem? Essa aí é uma de aventura ou de
ou uma normal? Aí você tem que acrescentar questões de aventura, Miguel. Tá. Você tem que colocar perigos, entendeu? Questões que ele vai passar, entendeu? Sim. Então, gente, saí e voltei, tá? Só para gravar sexto e sétimo, e aí eu volto. Oi, gente, eu aqui